recordarem a aula. A Milena está entrando agora, show de bola. Isso. Tranquilo. Tranquilo. Beleza, menina. Tá aí. Bom, então, continuando aqui, pessoal. Vimos o conceito, tá? É importante nós termos esse conceito em mente, diferenciar esses conceitos, né, essas grandezas físicas, calor específico, capacidade térmica, calor latente. A equação de calor latente nós vamos estudar no próximo módulo, tá? Aqui nós vamos falar aqui da equação da capacidade térmica, do calor específico, tá? Vamos falar mais da equação do calor latente no próximo módulo, tá bom? Na próxima aula aí que nós vamos estar falando. Beleza. Pessoal, o seguinte. A pergunta agora que fica é: como calcular a capacidade térmica de um corpo? Como calcular o calor específico de uma substância? Será que tem como fazer isso? Claro que tem, né? É difícil, a equação física é complicada? Não, é uma multiplicação e uma multiplicaçãozinha, uma divisão ali que nós vamos ter. Uma equação de primeiro grau que vocês tiram de letra, tá? Então, nós temos 4 equaçõezinhas aqui que eu coloquei aqui para vocês. Definimos a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, e o calor específico, que é o C minúsculo, respectivamente, como segue. O que é o calor, a capacidade térmica? É a quantidade de energia que eu preciso receber ou ceder para que a temperatura varie 1 grau Celsius. Aí pensa comigo. Então é a quantidade de energia que eu preciso. Aí você tem aqui, deixa eu pegar a caneta aqui rapidinho. Isso. Aí você tem quantidade de energia. Tá aqui, ó. Quantidade de energia representada pelo Q. Eu comentei aqui com vocês, ó. Pelo Q aqui. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu apagar aqui, pegar de outra cor a caneta. Tá, isso, vermelho. Ó, tá aqui, ó. Quantidade de energia é representada pela letra Q. Então, é a quantidade de energia que eu preciso para que varie a temperatura do corpo. Então, o que é ΔT? É variação da temperatura. Portanto, por meio dessa analogia do conceito de capacidade térmica, nós podemos calcular a capacidade térmica de um corpo dividindo, fazendo quociente da quantidade de energia recebida ou cedida pelo corpo, dividida pela variação de temperatura que ele sofreu, tá? Então, a capacidade térmica, que é o C maiúsculo, ela pode ser facilmente calculada obtendo-se a quantidade de energia que foi recebida ou cedida por esse corpo, dividido pela variação de temperatura que ele sofreu. Por exemplo, ele foi cedido a esse corpo uma variação, uma energia foi cedida a ele, então ele está ganhando, né, essa energia. Por exemplo, lá, 500 calorias, um exemplo aleatório, tá? Essas 500 calorias variou quantos graus Celsius a temperatura desse corpo? Variou lá a temperatura em 10 graus Celsius. Então, você vai dividir esse 500, que é a 500 calorias, que é a quantidade de energia que ele recebeu, dividido pela variação da temperatura. Dividindo essas duas grandezas, obtém-se a capacidade térmica do quê? Do corpo. Do corpo. Beleza, professor. Peguei aqui, entendi perfeitamente, tá? Entendi aqui, show de bola. E o calor específico, professor? É fácil também calcular? Beleza, cara. Ó, mel na chupeta. Calor específico, que é representado pelo C minúsculo, não esquecemos disso. Ela vai ser determinada, tá?
pelo quociente do quê? Da capacidade térmica do corpo pela sua massa. Então, eu tenho um corpo lá. Faz sentido isso, não faz? Por quê? A capacidade térmica é o quê? Ela analisa o corpo como um todo. O calor específico, ele analisa 1 grama, né, que é aquela substância. Ela analisa a substância, a quantidade de calor necessária para que varie, né, 1 grau Celsius aquela substância. Então, eu fazendo a analogia do conceito, eu consigo transcrever aqui para a minha equação. A capacidade térmica analisa todo o corpo. Só que o calor específico analisa apenas 1 grama desse corpo, que é a substância. Então, eu vou pegar o quê? A capacidade térmica desse corpo, que é calculada na equação 1, e dividir por quem? Pela massa dele. Se o corpo ele tem lá 1 quilo, que são 1.000 gramas, então eu vou pegar a capacidade térmica desse corpo, que analisa todo ele, e dividir pela sua massa. Assim, eu vou obter o calor específico da substância, que é a quantidade de energia necessária para que varie em 1 grau Celsius 1 grama dessa substância. Tá? Faz sentido. Por quê? Capacidade térmica, analiso todo o corpo, mas eu não quero analisar todo o corpo, quero analisar 1 grama dessa substância que é constituída, que constitui o corpo. Então, vou pegar o calor específico desse corpo e dividir pelo quê? Pela massa desse corpo. Assim, eu vou obter o calor específico da substância. Simples também, né, pessoal? O cálculo matemático ali é muito tranquilo. É a capacidade térmica dividido pela massa. Essa é a nossa equação 2. Lembrando, como eu calculo a capacidade térmica? Por meio da equação 1. Muitos exercícios pode te fazer a seguinte pergunta. Calcule, por exemplo, o calor específico de uma substância, sabendo-se que a quantidade de energia necessária para variar 1 grau do corpo são X e alterando, tendo a variação de temperatura tantos. Enfim, você vai calcular a capacidade térmica. Tendo a capacidade térmica, você consegue calcular o calor específico da substância. Aí cabe a você tá fazendo esse jogo das equações, tá? Eu posso reescrever essa equação 2 dessa seguinte maneira. Olha aqui, pessoal. Olha que interessante. Eu reescrevi essa equação 2 na forma da equação 3, só que são a mesma coisa. Eu só mudei as incógnitas de lado. A capacidade térmica de um corpo, ela pode ser calculada então de 2 formas, sendo a quantidade de energia dividido pela variação da temperatura, ou ainda o produto da massa desse corpo pelo calor específico da substância que ele é constituído. Beleza? Então vamos lá. Anota aí. Capacidade térmica, posso calcular de 2 formas. Quais são elas, Bruno? Quantidade de calor recebida ou cedida, dividido pela variação da temperatura, ou ainda o produto da massa desse corpo pelo calor específico da substância. E esse calor específico da substância pode ser calculado como sendo o quociente da capacidade térmica do corpo dividido pela sua massa. Beleza? Essas são as 3 primeiras equaçõezinhas para a gente estar brincando aí. Show de bola? Show de bola. Brincando ainda com essas equações, nós vamos chegar numa equação que é dita como sendo equação fundamental, tá, da calorimetria. Essa equação fundamental, ela me diz o seguinte. Agora estou vendo um negócio aqui na equação, eu vou arrumar ela depois. É que, na verdade, esse C aqui é minúsculo, tá, pessoal? Esse C aqui. Na verdade, ele tá minúsculo, observem aqui. Mas eu tô com medo de vocês confundirem. Que ele tá parecendo maiúsculo, mas é minúsculo.
Bom, enfim, eu vou ver se eu consigo melhorar aqui para vocês não confundirem. Eu tô com medo de vocês acabar confundindo isso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Pessoal, ó, vamos brincar com as equações. Uma brincadeira de criança. Como é bom, como é bom. É bom mesmo, ó. Vamos lá. Substituindo a equação 3 na equação 1. Então, vou pegar essa equação 3, tá? Vamos dar uma apagadinha aqui que tá bem bagunçado. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa equação 3 e substituir na equação 1. Como assim, professor? Vamos lá. O que eu vou fazer aqui? A capacidade térmica, ela não pode ser calculada como M vezes calor específico? Pode. Então, no lugar do Czão aqui, da capacidade térmica, eu vou colocar M vezes C, tá? Como que vai ficar isso aqui? Vamos colocar aqui, vou fazer aqui embaixo. Então, aqui, ó, eu vou olhar aqui, ó, eu vou olhar essa equação. O C vale M vezes C. A capacidade térmica, tá? Ela vale massa vezes calor específico. Então, vai ficar assim, ó, presta atenção. Massa, tô fazendo aqui embaixo, ó, vezes o calor específico, que é o C minúsculo, é igual a quem, galera? A quantidade de energia recebida ou cedida, que é o Q, ó, dividido por quem? Por ΔT. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo a equação 3 na equação 1. Uma brincadeira aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar a quantidade de energia, que é o quê? Então, eu vou passar esse ΔT para o outro lado. Quem está dividindo passa multiplicando. Então, como vai ficar essa criança? Q, que é igual. Eu vou manter aqui o M, que é a massa do corpo, vezes o calor específico da substância que é formado este corpo, vezes ΔT. O que é ΔT? Variação da temperatura. Assim, nós obtemos a chamada equação fundamental da calorimetria, que é essa aqui que está para vocês, que eu chamei de equação 4. Lembrando que é dado em cal, que é calorias. M é dado em G, que é grama. Calor específico, ela vai ser dado em calorias, barra, né? Dividido por grama, graus Celsius. E o ΔT, que é a variação da temperatura, ela é dado em graus Celsius. Na maioria dos casos, vocês irão utilizar essas unidades de medida para essas grandezas físicas. Se for no sistema internacional, aí varia um pouco, tá? O Q vai ser em Joule, o M vai ser em quilo, ΔT vai ser em Kelvin e o calor específico vai ser Joule por quilo e quilo Kelvin, tá? Mas na maioria dos casos nós vamos trabalhar com essas unidades medidas aqui, beleza? O que ele fala aqui é o seguinte, uma conclusão aqui que nós podemos tirar dessa equação fundamental aqui. As quantidades de calor que, trocadas pelos corpos de mesma substância, são diretamente proporcionais às suas massas. Lembra-se, nós falamos já há um tempinho atrás. Eu posso ter dois corpos formados pela mesma substância, mas possuírem capacidades térmicas diferentes. Por quê? Porque eles têm diferentes massas. Então, tem um corpo 1 formado de alumínio com uma massa X, um corpo 2 também formado de alumínio com massa Y. Eles têm massas diferentes. Tem o mesmo calor específico, mas tem capacidade térmica diferente um do outro. Tá bom? Por que eles têm capacidade térmica diferente do outro? Porque a capacidade térmica vai depender da massa também.
tá? É essa quantidade de energia que vai ser cedida ou retirada do corpo depende diretamente da massa dele, tá? Quanto maior a massa, observe pela equação, quanto maior a massa, maior vai ser essa quantidade de energia recebida ou cedida por esse corpo, tá? Para uma mesma variação de temperatura. Isso. Então, esses corpos vão ter a mesma variação de temperatura, porém, vão ter capacidades térmicas diferentes, porque possuem massas diferentes. Beleza, senhores? Tranquilo? Suave? Anotaram aí as equações? Vocês terão esse slide em mãos, mas é interessante vocês estarem anotando também aí no caderno de vocês essas equaçõezinhas aqui, que vocês terão acesso tanto na apostila quanto aqui no slide, mas é interessante estar anotando do jeito que vocês acham melhor aí. Beleza? Tiver alguma dúvida, dá um grito aí, fala aí que a gente retoma alguns conceitos aí. São conceitos muito parecidos e acaba confundindo, tá? Por isso que é importante ter destaca aí no caderno, sublinha, deixa em itálico, enfim, faz balãozinho, chame a sua atenção, porque esses conceitos são muito parecidos um com o outro e é muito comum dos estudantes confundirem eles na hora das provas externas. Belezinha? Show de bola! Muito bom. Então vamos para o próximo aqui. Aqui basicamente, né, ele vai falar aqui coloquei aqui, deixa eu pegar a caneta aqui. Que nós acabamos de falar, da equação, né? Esse conteúdo é do segundo ano do ensino médio, para quem estuda ou estudou em escola pública, tá? Vai estar lá no segundo, esse conteúdo lá no segundo ano, tá? Aí provavelmente você deve ter ouvido falar nesse macete para decorar a equação, tá? Quando está no ensino médio, eu não costumo ficar falando muito esse decoreba de equações, que não é muito legal. Mas como aqui o nosso objetivo é diferente, é o vestibular, e não tem como, é tanta equação, que aí realmente é bacana a gente pegar alguns macetes para decorar equações. E o professor seu de física lá deve ter comentado esse macete, né? Que a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo, que vai ser igual ao produto da massa pelo calor específico, pela variação de temperatura, ela pode ser decorada como Q macete. Q macete, tá? Q macete. É uma forma de você estar decorando aí a equação que realmente, infelizmente, vocês terão que estar na ponta da língua todas as equações possíveis. Infelizmente, terão que decorar. Então, você tem que encontrar meios de como decorar essas equações. Aí é que ele traz a legenda aqui para gente, o que significa Q, que nós já comentamos, M, o C minúsculo, o ΔT, variação da temperatura, tá? E observem o seguinte, pessoal. A quantidade de calor, ela pode ter valor negativo ou positivo. Vai depender do quê? Depender se esse corpo ele está recebendo ou perdendo calor por meio, tá? Se esse corpo ele recebe energia, então ele vai ter uma quantidade de energia maior do que zero, positiva, tá? Atenção aí. Então, o que ele vai ser maior do que zero. Se esse corpo ele cede energia para outro corpo ou sistema, essa quantidade de calor ela será menor do que zero, então será negativa. Então, se você encontrar algum enunciado, alguma das alternativas que você for encontrar negativa ou positiva, você já sabe o que significa. Positiva, então esse corpo está recebendo energia, está recebendo calor. Se é negativa, esse corpo está perdendo calor, está cedendo energia, tá bom? Nada muito complicado para você estar pegando aí nas horas. São esses macetes que nós precisamos nos atentar, tá? Que faz toda a diferença na hora das provas. Belezinha?
Show de bola? Show de bola, né? Suave na nave, teta na manteiga. Resumindo, como nós sempre fazemos, vamos resumir o que nós acabamos de falar. Nós temos a equação aqui da capacidade térmica, que pode ser determinada, deixa eu pegar a caneta aqui, pelo quociente da quantidade de energia recebida ou cedida por esse corpo, pela variação de temperatura que ele sofreu, tá? Ela é constante para aquele corpo, não para a substância. Para aquele corpo, essa capacidade térmica será constante. Quais são as unidades de medida? Olha aqui, ó, coloquei duas aqui para os senhores. No sistema internacional, JK, Joule, Kelvin, no sistema internacional. Mas na prática, vocês encontrarão muito a caloria por grau Celsius, tá? Faltou uma, vou arrumar isso aqui depois, tá? Caloria por grau Celsius. Show de bola? Aí, nós temos ok. Se um corpo tem uma capacidade térmica, isso aqui nós já falamos, mas vamos retomar aqui isso que está no resumo para gente, ó. Se um corpo tem uma capacidade térmica de 10 calorias grau Celsius por grau Celsius, significa o quê, pessoal? Significa que devemos fornecer ou retirar 10 calorias de energia, no caso, né, do corpo, para que este corpo varie a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ok? Então, se eu tenho lá 10 calorias por grau Celsius, significa que, para variar, tá, em 1 grau Celsius, a temperatura de todo aquele corpo, são necessárias 10 calorias de energia. Beleza? Entendemos? Temos o conceito na cabeça? Show de bola, tá? Aí eu coloquei duas observações aqui pra gente. Vamos ver elas. Observe-se que, para uma dada quantidade de calor, que quanto maior for a variação de temperatura do corpo, menor será a sua capacidade térmica. Ai, 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 ai. Faz sentido, não faz? Observe a equação aqui comigo. A capacidade térmica, ela é inversamente proporcional à variação da temperatura. O que isso significa, senhores? Que quando eu diminuir a variação da temperatura, tá? Eu aumento a capacidade térmica desse corpo, tá ok? Então, se eu tenho, por exemplo, se eu aumentar a temperatura, o que acontece com a capacidade térmica? Ela diminui, que é inverso. Se eu diminuir a variação da temperatura, essa capacidade térmica ela é maior, inversamente proporcional. Eu observo isso facilmente olhando a equação, tá? Assim, quando dois corpos recebem iguais quantidades de calor, que é o quê? O corpo que possui maior capacidade térmica sofre uma menor variação de temperatura. Foi isso aqui que nós acabamos de falar aqui de inversamente proporcional. Se um aumenta, o outro vai automaticamente estar diminuindo. Beleza? Resumi aqui para vocês o que nós já havíamos discutido bastante lá atrás. Show de bola? Show de bola, tranquilo, tá? Sem desespero, por enquanto, tá? Vou deixar o desespero para depois. Mas vamos lá. Isso aqui eu comentei já com vocês, né? Nós viemos um pouco para frente para estar comentando essa parte. Tranquilo, suave na nave. Aqui um exemplo, né? Uma tabela. Não precisa decorar essa tabela. É apenas o exemplo para vocês verificarem. Show de bola? Então vamos lá, ó. Substância, aqui nessa coluna você tem a substância, e aqui o calor específico de cada uma delas. A da água é 1, que nós já havíamos discutido. Lembrando que o único que você deve decorar é o calor específico da água. Esse você tem que decorar, porque os exercícios ele nem vai te dar esse valor, ele subtende que você já saiba ele. Então não é que o exercício vai estar faltando dados, é o vestibular, que se for prestar, o Enem, qualquer prova externa, ele subtende que você já sabe esse valor.
Então, esse você tem que decorar. Os outros, como o álcool, alumínio, chumbo, cobre, enfim, não há necessidade de você decorar. Ou ele vai te dar esse valor, ou ele vai pedir para você calcular esse valor. Tranquilo? Mas só para a gente fazer uma comparação aqui, pessoal, só para a gente brincar um pouco aqui. Ó, deixa eu pegar a caneta aqui. A da água nós já sabemos. Olha, vamos pegar aqui. Olha aqui do ferro. O calor específico do ferro é de... Lembrando, como eu já comentei com vocês, que isso é uma média, tá? Um valor médio. Pode estar uma pequena variação aí, de acordo com a variação da temperatura. O ferro, o calor específico, é de 0,110. Olha a diferença para a água. A água é 1 e o do ferro é 0,110, bem menor. Então, significa o quê? Que são necessárias 0,110 calorias de energia para variar em 1 grau Celsius 1 grama da substância ferro. Tranquilo? Suave? É isso que ele quer dizer para vocês. Esse conceito tem que estar em mente, que é extremamente importante aprendermos a ler a unidade de medida. Tá? Nós estamos lendo a unidade de medida aqui. Aí nós temos, por exemplo, aqui, vamos pegar outra aqui, do gelo, 0,55, tá? Nós temos, vamos pegar aqui do alumínio, ó, o alumínio, 0,219 e assim por diante, tá? Vai variar de substância para substância aí. Show de bola? Show de bola, tranquilo, suave, na nave, tranquilo na lagoa. Então vamos lá. Tá muito fácil, vou complicar um pouco. Aqui ele traz o conceito aqui pra gente, o conceito aqui de caloria, né? Nós estamos falando bastante. Pessoal, essa caloria aqui, que nós estamos falando, é a quantidade de energia recebida ou cedida por um corpo, tá? Ele vai receber essa energia de uma fonte, tá? De um outro corpo, enfim, de um outro sistema, enfim. É diferente daquelas informações que tem nas embalagens, informações nutricionais, tá? Fala lá, ó, aqui valor energético, sei lá, 10 quilocalorias. Só para a gente lembrar, eu acredito que vocês lembram disso, sabe? Se ele falar quilo, tá aqui, ó, quilocalorias, quilo é 10 a terceira, né? Ó, quilo é 10 a terceira. 10 a terceira é a mesma coisa que 1000. Então, 1 quilocaloria é igual a 1000 calorias. Não podemos esquecer disso, tá? Não, por favor, não vamos esquecer. Isso é usual demais, pessoal. Vai usar demais, demais, demais nessa parte, tá? Vai usar muito, muito, muito. Outra coisa que vai usar muito, 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 muito mesmo é essa conversão aqui, ó. Pelo amor de Deus, vai ter que decorar, não tem jeito. Uma caloria equivale, você pode colocar da seguinte forma, um valor aproximado, tá? Uma caloria, isso aqui inclusive eu já comentei com vocês, mas vamos retomar. É aproximadamente 4,2 joules, tá? Anota aí. Aproximadamente por quê? Que na verdade, verdadeira, é 4,186, tá? Mas nós podemos aproximar para 4,2, que é muito usual esse 4,2, tá? Então, em alguns exercícios, você vai ter que fazer essa conversão de caloria para joule ou de joule para caloria. Aí você tem que lembrar que uma caloria equivale a 4,2 joules, aí você consegue fazer a conversão sem nenhum problema maior, tá? Então, o que eu estava comentando, que a caloria que vem informado, o valor nutricional lá nas embalagens que você pega e lê, ela é diferente. É a caloria que aquele corpo, né? Aquele corpo não, aquele alimento, isso, que aquele alimento ele tem, e quando ele for digerido, né, pelo nosso estômago, enfim, por todo o processo biológico, químico que vai ter lá, ele vai fornecer para você aquela quantidade de energia, né? Aquela quantidade de calorias. Aí por isso que, nós falamos, eu comi uma pizza hoje aqui, 2 pedaços de pizza aqui, tinha 3.000 calorias. Putz, agora tem que perder essa caloria. Como que eu vou perder essa caloria?
Vou correr, fazer alguma atividade física, certo? Aí eu vou estar perdendo calor, perdendo energia para o meio, vou estar ali transpirando, né, fazendo uma atividade física. Aí eu perco aquela quantidade de calorias que eu ganhei comendo aquele alimento lá, tá? Então, ó, caloria é uma unidade de medida utilizada para representar a energia na forma de calor, que é energia térmica. Então, caloria nada mais é do que energia térmica, tá ok? A caloria é definida como sendo a quantidade de calor necessária e suficiente para levar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama d'água. Sobre pressão normal, tá, pessoal? Tudo isso sobre pressão normal. Nós estamos falando aí a nível do mar, um pouquinho acima a nível do mar, tá? Sempre retratando isso a condições normais, tá? De temperatura, de pressão, enfim. Aí nós temos aqui, ó, por exemplo, da água, né? H2O. Para variar em 1 grau Celsius a temperatura, para passar, por exemplo, de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, são necessárias 1 caloria, tá? Ou seja, essa 1 caloria refere-se à energia sob forma de calor, nada mais é do que a energia térmica em trânsito, tá bom? Então, essa parte que nós acabamos de ver aqui, falamos bastante, inclusive, né? Aqui tá as unidades de medida, coloquei aqui para vocês. Lembrando que Q é quantidade de calor, M é massa, T é temperatura, C minúsculo, calor específico, C maiúsculo, capacidade térmica. E tem as unidades de medida. Olha que bacana que eu fiz aqui para vocês. Ó, as unidades usuais e as unidades no sistema internacional. Nós vamos utilizar muito, tá? Nos exercícios, essas aqui, ó. Essas aqui, tá? Ó, essas são as mais usuais, tá bom? Mas, se o exercício pedir no sistema internacional, são essas aqui. Show de bola? Tranquilo? Tranquilo, professor. Muito bom. Ai, tá acabando, pessoal. Relaxa, hoje eu combinei até 10h15, no máximo 10h15. Porque não vou passar de 10h15 não. Na última aula tá, foi até 10h30 quase. Ó, seguinte. Nós temos 5 minutos agora, mas dá para falar aqui de isso. Vou terminar a falar de potência e aí nós vamos fazer alguns exercícios para estar finalizando aí a aulinha. Aulinha não, né, pessoal? Putz, show, né? Isso aqui é um show. Potência. Ô, potência, hein? Quem nunca ouviu falar nisso? Ô, potência. O que é potência para você, pessoal, estudante? Você vai comprar um aparelho doméstico lá, um som, aí é muito comum de você perguntar assim pro cara lá que vai te vender, qual que é a potência desse aparelho, desse som? O cara fala, é tantos watts. Mas eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas não sabe o que isso significa. Vai apenas pelo que todo mundo fala. Ele sabe, eu sei que quanto maior a potência, melhor. Beleza, mas por que é melhor a maior potência? O que significa isso? Potência nada mais é do que o quão rápido aquele aparelho ele vai tomando como referência o som, o aparelho de som, pode ser qualquer outro. A potência refere-se ao o tempo que ele vai levar para converter a energia elétrica que vem da tomada em energia sonora. Quanto menos tempo ele levar para fazer essa conversão, mais potente é o som. Bacana, né? Então, quando você vai comprar lá um som ou uma chapinha de cabelo aí para as meninas que usam bastante, aí tem lá a potência, né? Enfim, ele está se referindo ao quê? Que quanto maior essa potência, significa que ele leva um intervalo de tempo menor para realizar um determinado trabalho. Então, por exemplo, um cavalo para puxar uma carroça de X quilos, X toneladas,
Ele vai realizar um trabalho de puxar aquela carroça em um intervalo de tempo de, por exemplo, de 10 segundos, de uma distância até outra. E uma pessoa vai levar, puxando a mesma carroça, 1 minuto para percorrer a mesma distância. Quem é mais potente, o cavalo ou o homem? O cavalo. Por quê? Porque ele levou um menor tempo para realizar o mesmo trabalho. Tá? Isso significa, de maneira geral, potência. Tem a ver com a realização do trabalho em um determinado intervalo de tempo. Trazendo aqui para a nossa realidade de calorimetria, potência é a grandeza que expressa a quantidade de energia fornecida por uma fonte a cada unidade de tempo. Observe que o tempo ele continua o mesmo, não é ΔT, não é ΔT maiúsculo que refere-se a tempo. Aqui que refere-se a temperatura, perdão. Aqui esse ΔT, o T é minúsculo, que refere-se a tempo. T minúsculo refere-se a tempo, beleza? Não vamos esquecer isso. Olha aqui que ele fala que eu acabei de falar, ó. É a rapidez, ó, a rapidez. Eu falei menor tempo, né? Ele está falando de outro modo aqui, a rapidez com a qual uma certa quantidade de energia é transformada, viu? Traduzindo o que eu acabei de falar para vocês. Ele vai realizar um determinado trabalho em um intervalo de tempo menor, então ele tem uma maior potência, tá? Então, ó, é a rapidez na qual uma certa quantidade de energia é transformada. Como eu vou calcular isso? Por uma simples equação. Potência é o quociente da quantidade de energia cedida ou recebida dentro de um intervalo de tempo, tá? Então, se eu quero saber a potência da quantidade da energia que aquele corpo vai receber ou vai ceder. Então, eu vou pegar a quantidade de energia que ele está cedendo ou recebendo e vou dividir pelo tempo que ele levou para receber ou ceder toda aquela energia. Eu vou ter a potência. Lembrando que, ó, aqui, as unidades de medida usuais. O que é calorias? O que quantidade de calor é dada em calorias ou joule. O T dado em minutos ou em segundos. A potência no sistema internacional é dada em watts, que significa joule por segundo. Joule é a unidade de medida de energia. O Q é uma quantidade de calor, que é energia. Então, ele pode ser dado em joule por segundo, que é o tempo. Ou, no sistema mais usual para a gente, calorias por minuto. Beleza? Pegaram bem o que é a potência? Anota aí. Então, potência vai traduzir a rapidez com que uma certa quantidade de energia ou um trabalho é transformada. Quanto menor esse tempo, maior é a potência. Show de bola? Tranquilo? Suave? Tenta na manteiga? Suave? Show de bola. Beleza? Vai lá, bebe uma água. Vou encerrar aqui, tá? Bebe uma água lá, vai ao banheiro, faz um pipi lá, que nós vamos voltar para resolver algumas questões.